Se o Bolsonaro assistiu ontem ao Jornal Nacional, ele teve um péssimo dia, uma péssima noite, que ontem foi pancada atrás de pancada no bolsonarismo. E o Rodrigo Maia deu uma jogada de mestre, ele conseguiu fazer ministros do Bolsonaro, o líder do governo Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas desmentirem o Bolsonaro, praticamente chamarem o Bolsonaro de mentiroso. E aí ele, o Rodrigo Maia, foi na tribuna da Câmara dos Deputados e chamou o Bolsonaro de mentiroso. E aí a Globo fez um espetáculo sobre isso, uma matéria gigante no Jornal Nacional, e ainda fechou a matéria com o Paulo Guedes desmentindo o governo Bolsonaro e provando que foi o governo Bolsonaro quem não quis pagar o 13º salário do Bolsa Família. Quer dizer, num tema tão importante, o Bolsonaro foi desmascarado em rede nacional pelos próprios membros do governo Bolsonaro. Esse foi o tamanho da humilhação. Fora que o Jornal Nacional mostrou a prisão do Oswaldo Eustáquio, o blogueiro bolsonarista que foi preso ontem pelo STF, mostrou o caos do governo Bolsonaro, mostrou o plano de vacinação do Bolsonaro, como é ruim esse plano de vacinação, e deu esse destaque para o Maia. Eu vou falar sobre isso aqui e sobre como o Maia e o Dória estão indo para cima do Bolsonaro. Não foi coincidência que no mesmo dia o Dória convidou o Lula e a Dilma para se vacinarem num evento de vacinação com todos os ex-presidentes, que o Dória poderia simplesmente ignorar o PT, que é o que ele geralmente faz. E no mesmo dia o PT fechou com o bloco do Maia e outros partidos de esquerda também fecharam, mas o PT foi a maior surpresa. Inclusive saiu em todas as matérias, com o PT, 11 partidos fecham apoio a Maia. Tipo, quem são os outros 10? Dane-se, importa é o PT ali. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você quer fortalecer a esquerda, se inscreve no canal. Aqui a gente faz ativismo contra o bolsonarismo todos os dias. Então, um segundinho é de graça, você clicando em inscrever, você ajuda a fortalecer tudo isso. E aqui a gente também faz ativismo nas ruas, a gente tem outdoors contra o Bolsonaro, vai aparecendo aqui atrás no vídeo, de vez em quando, os outdoors que a gente tem contra o Bolsonaro em várias cidades do país. E a gente também tem carros de som, eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, eu mostro o carro de som que rodou ontem no Rio de Janeiro, rodou por 4 horas no Rio de Janeiro ontem. Mas agora vamos falar sobre, olha só, o jogo político. Todo mundo achava que o Rodrigo Maia estava bem enfraquecido. Em Brasília todo mundo falava, olha, o Arthur Lira tá com força, o Bolsonaro tá usando a máquina estatal para comprar votos. O Rodrigo Maia ficou a semana inteira denunciando isso. O Rodrigo Maia, ele subiu o tom contra o Bolsonaro de uma maneira nessa última semana que eu comecei a pensar, pô, se o Rodrigo Maia fosse assim desde o comecinho do governo Bolsonaro, já não tinha mais Bolsonaro aqui. A gente já não tinha nem Bolsonaro, nem Mourão, não tinha ficado ninguém, já tinha derrubado o governo. Mas ele era bem conivente no começo, chegou a falar que não tinha crime do Bolsonaro, e agora, nessa última semana, ele tá perdendo força. O Rodrigo Maia, ele começou a soltar, descer a lenha no Bolsonaro. E aí ele até falou, o Bolsonaro tá comprando votos, todo mundo sabe disso, o governo tá mentindo sobre várias coisas, falou que o Paulo Guedes é um desastre, falou um monte de coisa, atacou. E enquanto isso, o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados, estava ganhando força, estava conseguindo apoios, e o Bolsonaro liberou 6 bilhões de reais em emendas, e quem quiser esse dinheiro, deputados que quiserem essas emendas, quem quiser emenda tem que falar com Arthur Lira, ou seja, a compra de votos está assim escancarada, fora a oferta de cargos, ministérios, tudo mais. Aí, no mesmo dia, o Rodrigo Maia anuncia que fechou com o PT e com vários outros partidos para o bloco do Maia, que agora é maior que o bloco do Arthur Lira, ou seja, o Maia está mais fortalecido. E nesse mesmo dia o Dória convida o Lula e a Dilma para se vacinarem em São Paulo. A Dilma falou que ela não vai para São Paulo porque é pandemia, mas que se o Dória mandar vacina, ela se vacina em Porto Alegre. Quinta-feira à noite, o Bolsonaro na live dele, o Bolsonaro já achando, o Arthur Lira tá com força, foi antes dessa movimentação do Maia, falou, olha, o 13º do Bolsa Família não vai ter esse ano, eu paguei o ano passado. Vale lembrar, o 13º do Bolsa Família foi promessa de campanha de Jair Bolsonaro, ele prometeu em campanha. O 13º do Bolsa Família custaria 2 bilhões de reais, não é nada no orçamento do Brasil. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão, não estou falando de milhão nem bilhão, estou falando agora trilhão aos bancos. O governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão aos bancos. O 13º do Bolsa Família custava 2 bilhões, assim, uma fração muito pequena. O Bolsonaro, mais de 6 meses atrás, de propósito provavelmente, fez uma medida provisória do 13º do Bolsa Família. E o governo Bolsonaro fez um acordo com o bloco do Rodrigo Maia para não votar essa medida provisória e deixar essa medida provisória caducar. O Bolsonaro não quer pagar o 13º
do Bolsa Família. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro foi lá e falou que a culpa era do Rodrigo Maia. Aí o Rodrigo Maia falou, ah é? A culpa é minha? Então vou colocar para votar agora essa medida provisória. Não essa. Ele pegou uma outra medida provisória, a medida provisória do auxílio emergencial, e falou, vou colocar para votar essa medida e o governo pode colocar o 13º do Bolsa Família nessa medida provisória e eu vou aprovar. Nós vamos aprovar aqui. Ponto. Aí, ó, essa foi a jogada de mestre, que o Bolsonaro levou uma invertida que ele não esperava. Era só ele ficar calado. Era só ele ficar calado. E aí o que aconteceu? Os líderes do governo Bolsonaro tiveram que ir a plenário, que eles ficaram com medo da reação do Maia. Que o Maia falou, eu vou fazer um discurso no plenário. E aí os líderes ficaram com medo e foram a plenário, todos os líderes, o líder do governo Bolsonaro foi a plenária, a Globo mostra isso em destaque, falando, realmente foi o governo quem fez um acordo com o senhor, o que o Bolsonaro disse não era verdade. Aí você tem uma humilhação pública, que é o líder do governo Bolsonaro desmentindo o que o Bolsonaro tinha falado 12 horas antes. O Rodrigo Maia tá bravo com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes deu uma entrevista na Veja em que ele disse que o Maia e o Dória iam articular o impeachment do Bolsonaro junto ao STF, que foi ele, o Paulo Guedes, quem evitou isso, ligando para todos os ministros do STF, e que ele deu a cabeça do Abraham Weintraub como prêmio. Ó, a gente te dá um ministro da Educação, ele vai ser demitido, foi lá para o Banco Mundial, tá ganhando mais de 100 mil reais por mês. E aí o STF meio que amenizou, porque o Dória e o Rodrigo Maia iam derrubar o Bolsonaro, isso em junho, julho. Eu lembro que eu até falava no canal, eu falava, gente, o cerco tá fechando muito, quem acompanha o canal há mais tempo lembra que cerca de 6 meses atrás estava mesmo, o cerco começou a fechar contra o Bolsonaro e aí, segundo o Guedes, ele evitou isso. E aí o Rodrigo Maia riu da entrevista, falou que perdeu todo o respeito pelo Paulo Guedes e tudo mais. E aí o Rodrigo Maia foi a plenário, ele foi a plenário e chamou nominalmente o Bolsonaro de mentiroso. Ele falou, o Bolsonaro mentiu, ele é mentiroso, o presidente da República mentiu sobre isso, sobre aquilo, falou um monte, expôs todo o acordo que o Bolsonaro fez para mostrar que o Bolsonaro mentiu. E a Globo mostra todo o discurso do Rodrigo Maia, mostra o discurso dos líderes do governo desmentindo o Bolsonaro, primeiro mostra a mentira do Bolsonaro, aí mostra todo mundo desmentindo, o Rodrigo Maia chamando o Bolsonaro de mentiroso, e aí fecha a matéria com a última, assim, fechou o caixão, colocou o último prego, que foi quando mostra uma fala do Paulo Guedes, em que o Paulo Guedes diz que ele não pode pagar o auxílio do Bolsa Família porque não tem dinheiro. Logo depois de mostrar o Rodrigo Maia falando que tem dinheiro e que se quiser ele aprova na mesma hora. Olha só o tamanho da humilhação que o Bolsonaro sofreu no Jornal Nacional, mas sofreu também em Brasília, que fica todo mundo assim, pô, esse cara mente, o cara mente na cara dura. E ó, 2 bilhões para orçamento não é nada. E ó, vamos continuar a oposição. Aqui o nosso carro de som que rodou ontem no Rio de Janeiro por 4 horas. Rodou em Madureira, rodou nos bairros ali perto de Madureira. Olha só, vou mostrar aqui o vídeo. Bolsonaro, se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Falou!